Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo a reconstrução. Hoje recebendo César Salti, presidente da Rio Grande Seguros e vice-presidente da Icatu Seguros. César, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Um prazer para mim estar com vocês aqui, Osiris. Prazer todo nosso, contar um pouco dessa história, né? Nós temos aí, tu és presidente da Rio Grande Seguros e também vice-presidente da Icatu. Primeiro, queria uma análise tua desse momento do mercado, na medida em que nós estamos num processo amplo e franco de reconstrução do nosso Rio Grande do Sul, o segmento passa por isso também, né? Vamos separar, né? Sim. O momento do mercado segurador no Brasil é um momento muito bom. De uma forma ou de outra, o seguro ele é fruto da lucidez. E eu vou usar um fato ruim para demonstrar um aspecto positivo. A gente veio de um período que é pós-Covid. Pandemia, né? Pós-pandemia. O que a pandemia fez? A pandemia trouxe para as pessoas uma sensação de finitude. Ela trouxe para as pessoas uma sensação, não só uma sensação, mas uma lucidez maior sobre o ciclo de vida. Pós-pandemia, a gente começa a se estabelecer, ou começa a se reestabelecer, e nós, no Rio Grande do Sul, somos acometidos por dois momentos traumáticos. Um momento de enchente, no final do ano passado, e um momento de uma enchente avassaladora esse ano. Uma tragédia, né? Uma tragédia. As pessoas entendem, fruto disso, que é impossível que o improvável não aconteça. E elas diferenciam o improvável do impossível. E aquilo que é impossível não requer grande atenção. Agora, o que é improvável requer. E as pessoas passam a terceirizar os riscos. Elas passam a terceirizar mais os riscos. Elas passam a abdicar um pouco de consumo e formar reserva. Elas passam a tomar medidas preventivas e de precaução por uma série de razões. E o mercado de seguros, que era um mercado que já almejava um crescimento muito grande, só 15% ou 16% da população tem seguro, do ponto de vista de pessoas, que é a minha área de atuação, ele passa a crescer mais aceleradamente. Passa a sociedade a ter mais lucidez para se proteger, ou é a sociedade protegendo a própria sociedade. Então eu te digo, é um momento complexo, mas é um momento de retomada, de aceleração e de transformação. Tem uma modificação de cultura pós-pandemia das famílias nesse processo todo? Tem uma série de modificação que não é só de cultura nas famílias, também é de cultura das famílias, né? Um pouco do que eu estou comentando, que é aquela questão de eu me proteger para riscos que eu achava impossíveis. Mas também tem uma transformação de processos. E produto? Produto um pouco, mas mais de processo do que produto, por causa que a gente tem que ser muito mais digital do que a gente era. Né? Então tem uma transformação que os processos físicos precisam ser mais digitais. Num primeiro momento, por causa que a gente quis trabalhar, ou a gente precisou trabalhar em home office. Num segundo momento, porque com as enchentes a gente não conseguiu deslocamento algum. Então, o digital avança numa velocidade bem maior do que avançava. Mas eu tenho convicção que a gente não é o mesmo. Nós fomos maculados e a gente volta diferente. Impactados, né? Fomos. E a gente volta diferente. Né? Tanto do ponto de vista na física quanto do ponto de vista na jurídica. O grupo já voltou todo do home office aí, Icatu? Na realidade, nós nunca fomos todos para o home office. Entende que eu sou uma seguradora de vida. Sim. Eu tenho que sempre estar aberto. E nesse processo de pandemia foi interessante, mas o processo de enchente foi mais até desafiador. Porque a pandemia, a gente conseguiu organizar o processo. O processo de enchente, eu estava na Alemanha no dia 28, posei no Brasil às 10 da manhã, às 2 da tarde o aeroporto estava fechado, nós viramos a chave e transferimos todos os funcionários em Porto Alegre, quase 300, para home office. E um processo que administra mais de 6 milhões de seguros ativos, na segunda-feira estava funcionando normalmente sem que ninguém percebesse.
que a gente tinha feito essa transição, digamos assim, transição de sistema. A Sim. gente tinha virado essa chave e acionado um plano de contingência. E isso, para nós, era absolutamente importante, mas quase que imprescindível. Por quê? Porque imagina que eu trabalho com seguro de vida e eu pago de indenização aqui na região sul mais ou menos 200 indenizações de morte ou invalidez por dia. Por dia? Por dia. E quando esse contato é feito com as nossas empresas, aquela pessoa, ela vem de uma situação de perda. Ela não pode ter frustração do atendimento. O atendimento tem que ser perfeito. E outra, eu trabalho com vida. Não existe muitas incidências, existe uma ou duas incidências. Ou é uma invalidez ou é uma morte. Sim. Então aquele processo tem que fluir perfeitamente. E a gente conseguiu, de uma sexta-feira para uma segunda, tá com tudo transformado e a operação absolutamente tranquila. E eu pude estar engajado junto com os gestores no processo de ação social, ou de auxílio. E a gente entrou e foi auxiliar em tudo que a gente pôde, sabendo que as operações estavam transcorrendo normalmente. Houve uma demanda específica, maior, as pessoas ligando? Como é que funcionou isso? Sim, com certeza. Com dúvidas, né? Uma série de coisas, né? Do ponto de vista de previdência, previdência não é só acumulação de uma reserva para fins de aposentadoria. É acumulação de uma reserva para qualquer fim. Então, do ponto de vista de previdência, teve muita gente resgatando recursos para conseguir sanar uma demanda específica. Então, teve sim um fluxo absolutamente diferenciado de tudo. Seja de dúvidas, seja de cancelamento por necessidade financeira, seja de resgate, seja de contratação, seja de absolutamente tudo. E aquelas pessoas, ou todas as pessoas maculadas ou feridas por esse processo como um todo, elas têm um nível de tolerância muito menor. Então, a qualidade do atendimento tem que ser muito maior. Sensibilidade apurada? Claro, a sensibilidade é outra. Mas a gente ficou muito impactado, mas conseguiu passar por tudo muito bem. E no meu ponto de vista, a gente conseguiu quase que de forma exemplar passar por talvez o maior desafio que nesses 30 anos de Icatu eu tenha passado, que foi esse desafio que as enchentes nos impuseram aqui. Qual é o grande aprendizado desse processo todo? Porque isso foi tudo feito em tempo recorde, né? Tem que ser muito bem conversado, alinhado, né? Tem uma série de aprendizados. Eu vou te dizer um aprendizado que não é do ponto de vista empresarial, Sim. é do ponto de vista até de ser humano. Tem uma diferença muito grande entre solidariedade e empatia. Sim. O Brasil todo foi solidário e o Brasil todo estava querendo auxiliar, só que a pessoa ia lá, fazia um depósito numa conta, virava de costas e entendia que a missão estava cumprida. Estava cumprida. E alguns foram empáticos, que é mais do que ser solidário. E eles vieram para cá ajudar. E eles estavam ali. A solidariedade é tu estender a mão. E a empatia é tirar de dentro d'água. Isto. Então, assim, eu aprendi durante o período de enchente a diferença de solidariedade para empatia que eu nunca tinha percebido. Eu aprendi uma série de coisas. Existem slogans que dizem juntos somos mais fortes, juntos efetivamente somos mais fortes. O que aconteceu, e que não é que aconteceu, o que aconteceu e ainda acontece, porque isso é uma coisa interessante, né? As pessoas entendem no Brasil que nós passamos por um problema. Não. Sim. A gente está vivendo Ainda um problema. viverá. Eu fiz um evento muito grande, muito impactante para nós. A Icatu faz 2 eventos fora do Brasil todos os anos. E um evento que aconteceria em Londres, em novembro, nós trouxemos para Gramado para setembro. E trouxemos para Gramado 115 lideranças do sistema financeiro que são nossos parceiros. E nós não temos aeroporto. Pois é. Essas lideranças tiveram que pousar em Caxias e de Caxias a Gramado se expor a um deslocamento de 2h30. E rezar para Caxias não está fechado. Pois é, então não é que passou, nós estamos passando. E aí aconteceu várias coisas muito bacanas. Uma foi que nós tínhamos convidado os parceiros para ir a Londres e nós dissemos, como empresa brasileira, estou falando de Icatu,
ou como empresa gaúcha, falando de Rio Grande, não faz sentido o estado do Rio Grande do Sul estar passando por o que está passando e a gente manter o evento em Londres. Nós cancelamos e trouxemos um palestrante de Israel, um dos Estados Unidos e um da Itália, para fazer o nosso evento em Gramado. E convidamos os palestrantes a se exporem a um deslocamento que às vezes foi mais difícil do que ir para Londres, por causa que é um deslocamento que não estava simples, e um deslocamento híbrido, entre avião, carro, van, e a gente teve uma aceitação absurda, fizemos um evento absolutamente lindo em Gramado, e conseguimos encantar. E aí, esses nossos convidados que foram, eles foram empáticos. O presidente do Banco da Amazônia se deslocou para vir para Gramado. Olha o tempo de deslocamento que ele teve, sabe? E muitos dos nossos parceiros, cada um se expôs a um nível qualquer de dificuldade, mas todos expressaram solidariedade estando junto com o Rio Grande do Sul e junto conosco em Gramado. E Gramado acolheu maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. A gente está conversando com o César Saltes, da Rio Grande Seguradora da Icatu. Vamos fazer um breve intervalo. Nós já voltamos com o Rio Grande que dá certo e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo César Saltes, presidente da Rio Grande Seguros e vice-presidente da Icatu Seguros. César, a gente tem Icatu, tem a Rio Grande Seguros, como é que foi construída essa unidade da Rio Grande Seguros? A Icatu é uma seguradora que, na essência dela, ela foi constituída para fazer parcerias estratégicas. A Icatu é uma seguradora que hoje deve ter 12 milhões de segurados no Brasil. Ela é um braço, um grupo empresarial que ela tem um pilar em seguro de pessoas, vida, um pilar em previdência privada, um pilar em capitalização e um asset. E nós temos algumas JVs. Uma JV foi estabelecida com o Banrisul alguns anos atrás. E casualmente hoje a gente estava numa reunião de conselho discutindo os resultados dessa companhia. Essa companhia, nos primeiros 7 meses do ano, e uma companhia nova, ela movimentou 1,5 bilhão de reais. E, do ponto de vista de previdência, ela já administra 6 bilhões de reais. Do ponto de vista de seguros, nos primeiros 6, 7 meses, ela movimentou 480 milhões de reais. E do ponto de vista de capitalização, ela tem 1,3 bilhão de reais sob administração. Nós somos uma companhia que o patrimônio líquido dela já superou os 300 milhões. Ela está com um ROI de 71% e ela já pagou esse ano 135 milhões em dividendos, uma companhia extremamente sólida e que tem reserva para suportar o próprio crescimento. Então, a Rio Grande é uma JV que soma a capacidade técnica da Icatu, desenvolvida ao longo de muitos anos, a família detentora da participação majoritária, digamos, 95% do grupo. Ela está nesse ambiente de negócio desde 1935. Então, é uma família que tem um histórico, uma tradição nisso. E, por outro lado, a gente se associa com o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que tem uma representatividade e tem uma marca que, por si só, já é um símbolo de tradição e de solidez para o povo gaúcho. Então, quando a gente faz essa associação, a gente constitui uma companhia que nasce com a certeza que ela seria grande, e hoje ela é grande. Do ponto de vista de capitalização, ela tem 32% do mercado gaúcho. Em matéria de previdência e vida, ela também tem uma representatividade. É a segunda maior empresa de vida do mercado gaúcho, ficando atrás da Icatu. Quem é o cliente hoje da Rio Grande? A Rio Grande é uma sociedade entre Rio Grande e Banrisul que atende os clientes do Banrisul. Atende os correntistas do Banrisul. Está eminentemente no Rio Grande do Sul, no estado. Basicamente no estado do Rio Grande do Sul. Por outro lado, a Icatu, ela é uma fábrica que tem mais de 200 parcerias estratégicas e que, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, ela tem uma parceria, no Brasil, ela tem uma parceria muito forte com os sistemas de crédito cooperativo. Então, só a nossa relação... Aí a gente tem Sicredi, Cicobi e tantos outros, né? Só tem Sicredi, tem Cressol, tem Cicobi, tem Ailos... Mas tem Larcred, tem Unicred, mas a nossa, digamos assim, tem um aprendizado
de 28 anos de relacionamento com o Sicredi, aonde, junto com o Sicredi, nós temos 6 milhões de seguros ativos, 4 milhões de CPFs dessa relação que há 28 anos a gente construiu com o Sicredi e tem um aprendizado aí muito grande de centralidade no cliente, que no ponto de vista de cooperativismo não é cliente, é associado. Sim, e associado é dono. Então, tem todo um histórico de construção. E a Icatu é esse bicho multifacetado, que a gente tanto tem uma parceria estratégica com XP, ou com C6, ou com Ailos, ou com Cressol, ou uma quase que sociedade com o Sicredi, uma relação muito longeva, ou uma sociedade com o Banco do Brasil, uma sociedade com Caixa e uma sociedade com o Banrisul. Como é que está posicionada a Icatu no país hoje, em ranqueamento? A Icatu tende a ser a sexta maior empresa nas áreas que atua e a maior independente, ou seja, a maior aonde bancos não são sócia dela. Sim. Ela pode ser sócia de uma investida com um banco, mas ela não tem nenhum banco sócia dela. Então, como companhia independente, nós somos a maior na nossa área de atuação, que é vida, previdência e capitalização. Como é que está avançando esse mercado hoje no país? O mercado de previdência é um mercado de 1,4 trilhão de reserva. O mercado de previdência, tu vai dizer o seguinte, pô, mas isso é grande. Não, isso é muito pequeno, perto da potencialidade que o país tem. O mercado de seguros é um mercado que só 16% das pessoas no nosso país são protegidas por um seguro de pessoas, de vida. Então, é um mercado que poderia ser um mercado 4 vezes maior. E será, em algum tempo. E o que eu acredito, é que com a transformação digital e com esses traumas que nos acometeram, essa aceleração vai ser maior. Então, o mercado de seguro de pessoas e o mercado de previdência, ele vai crescer mais rápido do que nós imaginávamos, mas já era uma tendência que esse crescimento se estabelecesse. O de previdência tem um campo aí para avançar gigantesco, né? Porque Sim. As pessoas pensam só depois de 50 em previdência, enquanto isso tem que ser uma cultura bem anterior, né? Tu sabe que isso é uma preocupação que eu sempre externo. O mais normal é uma pessoa falar para mim que é muito cedo para ser previdente ou que já é tarde. E não existe isso. O melhor momento para ser previdente, óbvio que é o quanto antes, mas nunca é muito cedo. A vida não te permite que tu aperte um botão de stand-by e diga, não, dessa vez eu errei, mas da próxima... Não tem pause. Não tem pause. Então, ser previdente se tornou, hoje, mais normal. E a demanda pelo produto de previdência privada é cada vez maior. E esse produto, ele vem evoluindo? Os produtos em si, eles evoluíram muito, tá? Primeiro, um produto de previdência hoje, ele tem a característica que a pessoa quiser. Tu consegue ter um produto... Ela modula? Ela modula totalmente. Tu consegue ter um produto mais conservador, menos conservador, mais agressivo. Tu consegue ter um produto estático, um produto dinâmico. Tu consegue ter um gestor, tu consegue ter 2, tu consegue ter outro. Então, assim, hoje nós temos mais de 500 fundos diferentes de previdência. Então, não existe como o perfil de uma pessoa não estar adequado a determinado produto. Ou o inverso, não existe como não se ter um produto adequado a determinado perfil de investidor. A Previdência ganhou essa amplitude. Ela tem uma amplitude que ela consegue contemplar qualquer intenção. E é um processo muito dinâmico, né? Que eu costumo brincar assim, tu não precisa ter um plano de previdência, tu precisa ser previdente. E ser previdente passa por, inclusive, poder ter um ou vários planos de previdência. Tu pode fazer vários fundos com várias intenções. Esse dinheiro eu vou guardar na previdência para me dar renda futura. Esse dinheiro não, esse dinheiro eu vou guardar na previdência para que um imprevisto eu possa ter acesso a ele. Esse dinheiro não, esse dinheiro eu vou constituir reserva para algum plano com um filho meu. Sim. Então, previdência é fora do aspecto da aposentadoria, sim, de ser previdente. É mais amplo. É bem mais amplo. O ser previdente é mais amplo. Tu pode comprar um imóvel para renda, tu pode comprar um terreno para renda, tu pode plantar árvore, tu pode fazer um plano de previdência, tu pode fazer um seguro, tu pode comprar cota capital de um sistema cooperativo, tu pode investir num fundo, mas o conceito de ser previdente, ele é mais amplo
e ele está cada vez mais comum, o que nos deixa bastante felizes. Está conversando com o César Salti, da Rio Grande Seguros e da Icatu. Vamos fazer um breve intervalo. Nós retornamos em instantes e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo César Salti, presidente da Rio Grande Seguros, vice-presidente da Icatu Seguro. César, como é que a Icatu trabalha colaboradores que são a ponta, são importantíssimos na medida em que estão diretamente ligados ao cliente hoje? Esse ano a gente fez muita coisa, muita coisa. É um ano bastante diferente, né? É um ano que não só a transformação digital se estabeleceu, mas foi um ano que, por exemplo, dentro da Icatu cresceu muito, inclusive, a utilização da inteligência artificial. A gente fez um lançamento de uma plataforma de inteligência artificial para instrumentalizar os corretores. E a gente passou a se utilizar da inteligência artificial para criar, digamos assim, o ser humano expandido. Até nesse evento que a gente fez em Gramado, a gente trouxe algumas personalidades e a gente trouxe o Ian Bancroft, que é um especialista americano em inteligência artificial. E ele falou sobre isso. A inteligência artificial, se for usado com muita inteligência, ela não é vista só como algo para substituir o ser humano, e sim para complementar e expandir o ser humano. Então, talvez, uma das grandes alterações desse ano foi a inteligência artificial passar a ser uma realidade no nosso dia a dia. E isso, e sendo usada com bastante inteligência mesmo, para que a gente ferramenta, se complemente, né? Exatamente, instrumental, para que a gente se complemente e consiga fazer entrega melhor, maior. E isso muda o trabalho do corretor e um pouco da atividade do produto, né? Isso auxilia demais o corretor, auxilia demais o funcionário, e, na realidade, ele mexe muito no processo. Porque tudo aquilo que antes era físico, no papel... Analógico passou a ser digital. E esse digital, ele vem te substituindo um fluxo que podia ter erro, podia ter falha, e que hoje ele é menos passivo de erro e falha, e, consequentemente, ele até influencia em custo, por causa que ele consegue entregar mais, eventualmente por menos. Agora, a gente continua crescendo nesse ano, inclusive no número de pessoas. A Icatu continua crescendo. Hoje nós temos um quadro de quase 3 mil pessoas e a utilização da inteligência artificial não diminuiu, ao contrário. Ela mantém o crescimento de número de pessoas, mas pessoas conseguindo fazer entregas maiores e melhores. Evita retrabalho e erro, isso é fundamental. Né? César, o que é fundamental para a reconstrução do Rio Grande? Tem uma coisa que eu tenho defendido muito, que é quase que uma postura que a gente tem que adotar. Quando eu estava no meio do trabalho das enchentes, eu fiquei pensando muito sobre isso. O que a enchente afogou? Passado ou futuro? Essa decisão é nossa. A enchente afogou o passado e o futuro ou só o passado? Se a gente só quiser que a enchente tenha afogado o passado, e isso foi inevitável, tem cidades que o cemitério sumiu. Eu estava com o nosso vice-governador há uns dias atrás, a gente estava falando sobre isso, tem cidades que o cemitério sumiu. Mas aquilo é o passado. Para não afogar o futuro, a gente tem que se unir mesmo. A gente tem que estar presente, a gente tem que apoiar o programa local, a empresa local, o comércio local, gerar emprego aqui. A gente tem que arregaçar as mangas e muitas vezes eu vejo uma empresa ou outra anunciar Força Rio Grande. Não é dizer Força Rio Grande, é patrocinar as atividades do Rio Grande do Sul, é valorizar a atividade, é valorizar a empresa gaúcha. Nesse evento que nós fizemos em Gramado, 100% dos produtos do evento eram produtos gaúchos. A gente teve cuidado, inclusive para o vinho que se bebesse fosse o vinho gaúcho, para que todos os fornecedores fossem locais. A gente teve o cuidado de pegar e tentar colher absolutamente todos. O refrigerante foi local, a água foi local. A gente tentou envolver o máximo possível. Então, esse é um ponto. A reconstrução passa por nós não pensarmos que a solução está nas mãos nem de Estado, nem dos outros. A solução está nas mãos de cada um de nós. Nós temos que ter uma postura, sim, empreendedora.
e, eventualmente, apoiar até aquilo que no passado a gente pensaria se ia. Agora é momento de não pensar e sim apoiar e fazer com que a atividade econômica do Estado do Rio Grande do Sul ela se reestabeleça, até para a gente reconquistar a grandeza e a altivez que a gente tem e tem por direito ter. Com certeza. César Salti, a Icatu e a Rio Grande são parte do nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pela presença conosco aqui. Eu que agradeço. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e a gente volta na próxima semana.